Esses dias, conversando com um colega de trabalho, no qual eu gosto muito, a gente descobriu um ponto em comum. Na verdade, conversando com dois colegas de trabalho, nós descobrimos pontos convergentes. Ambos são filhos e netos de militar. Inclusive, um colega de trabalho é filho de um militar que se formou junto com meu pai na academia, na AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras. Então conversa vai, conversa vem, assim, porra, qual a turma do seu pai? Tal, turma tal. Assim, porra, é a turma do meu pai também. Então nossos pais estudaram na mesma turma, com certeza eles se conhecem. Então, esse meu colega de trabalho, ele foi lá pro pai dele, porra, vem cá, você conhece o Campos Júnior, que é o nome de guerra do meu pai? Aí o cara assim, porra, conheço. Então, o filho dele trabalha comigo. Aí assim, porra, Campos Júnior e tal, você lembrou? Meu pai já é falecido. Esse pai desse meu colega, felizmente, ainda é vivo. Então, uma coisa muito nítida, talvez eles tenham conversado mais, né? A gente não conversou muito, mas a primeira lembrança que esse pai desse meu colega de trabalho falou foi o seguinte: porra, o Campos Júnior era o melhor atleta que nós tínhamos. Para quem não é do meio militar, não conhece muito bem as modalidades de atletismo militar, mas o que é muito conhecido é o triatlon, que é corrida, natação e bike, que a gente tem aqui no mundo civil. Mas no mundo militar existe o pentágono, que é uma atividade esportiva com 5 modalidades, e existe o decathlon, se eu não me engano, decathlon, que é inclusive o nome de uma loja, que é uma da modalidade esportiva mais difícil que tem, cujas são 10 modalidades esportivas numa única prova. E ele falou assim, porra, Campos Júnior era fera, ele, porra, era um cara casca grossa pra cacete, e isso é verdade. Todos os meus amigos, colegas de infância falam assim, porra, teu pai é o cara casca grossa, cara, todos, sem exceção. E aí você pode falar assim, ah, tá bom, mas quando vocês eram crianças e tal, o cara é mais casca grossa, às vezes pode parecer um cara meio casca grossa assim, o cara achar que o cara é foda. Só que todos os colegas do exército, meu pai se reformou como coronel do exército, de artilharia, PQD e tal. Todos os colegas do exército do meu pai falam assim, não, Campos Júnior é um cara casca grossa mesmo. Então, muitas das coisas que eu venho aqui falar com os senhores sobre, porra, construir masculinidade, energia masculina, você malhar, você ter disciplina, ter estudo, estudar sempre, ter disciplina, malhar, puxar ferro, fazer exercícios de masculinidade, isso pra mim é muito natural, porque eu sempre tive um exemplo muito forte de masculinidade, muito próximo de mim, que era meu pai. Meu pai era um camarada, e aí quando ele falou isso, pô, veio várias coisas, vieram várias lembranças, e esses dias foram dias bem cansativos, quando tem que vir aqui pro Porto do Açu, atender os barcos, que a gente fica o dia inteiro na função. Ainda assim, no final do dia, mesmo cansado, os últimos 2 vídeos que eu gravei foram de noite, eu correndo 11 horas, meia-noite, pra pagar, porque eu passei a vida inteira, a minha infância inteira, vendo meu pai correndo maratona, vendo meu pai fazendo dieta, vendo meu pai tomando banho frio, vendo meu pai provocando a fome, vendo meu pai provocando a sede. Ele sempre falava isso e eu não entendia muito bem, mas eu sempre achava meu pai um camarada casca grossa. E sempre que falava assim com algum colega de trabalho, falava assim, porra, Campos Júnior é um cara casca grossa. Sem contar nos estudos também, meu pai sempre foi um dos caras assim, que estava despontando ali entre os primeiros colocados em qualquer concurso militar que ele fazia academicamente falando. O último curso que ele fez foi a Escola Superior de Guerra, que tem nível de doutorado ou pós-doutorado, agora se não me engano. Então, eu tenho essa conexão muito forte. Eu tenho essa conexão com o estudo também muito forte. Formei em Engenharia Mecânica, numa das melhores faculdades federais do Rio de Janeiro, se não a melhor em engenharia, pelo menos. Depois eu fiz pós-graduação em Engenharia Naval, na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foram 2 anos indo todos os sábados, 2 anos indo todos os sábados, tendo aula de 8 às 5. Isso eu já formado como engenheiro. Então, quem está disponível hoje em dia para perder 2 anos da tua vida, 2 sábados inteiros, na época eu já era casado, da sua vida de 8 da manhã às 5 da tarde, 2 anos inteiros,
Depois eu ainda emendei no MBA em Engenharia de Manutenção, mais 2 anos inteiros, perdendo sábado, de 8 da manhã às 5 da tarde. Colega indo viajar, colega indo pra praia, indo pra churrasco. Foram 4 anos no total, sem contar os 5 anos de engenharia, tá? Em faculdade pública, federal, que vocês sabem como é que é, tem greve, cada hora um horário, tem aula de manhã, de tarde, de noite, ou seja, não dá pra trabalhar. E eu me lembro que na época da faculdade, eu já adulto, vamos dizer assim, né, eu tinha vergonha de pedir dinheiro pro meu pai. Mesmo ele me ajudando, comprando livros e tal, eu tinha vergonha de pedir dinheiro pra ele. Eu já me achava, eu morava com ele, eu já achava que ele já tinha feito muito por mim. E olha que sempre, qualquer coisa que eu pedisse pro meu pai, ele me atendia. Obviamente eu não pedia nenhum tipo de luxo. Eu via que assim, olha, meu pai investiu nos filhos, eu tenho mais 2 irmãs. O mínimo que eu tenho que fazer, a minha obrigação aqui é entrar pra uma faculdade pública, me formar nessa porra e seguir minha vida, honrando os meus pais. E aí, eu me lembro que eu estudei no Maracanã, no Cefet, e lá a gente tinha o bandejão do Maracanã, que era onde eu almoçava pagando R$1. R$1. E meu pai não queria saber muito se eu... Ele me dava um dinheiro para eu poder ter custo de ônibus, de xerox, o custo ali da faculdade, mas era um dinheiro pouco. Ainda assim eu conseguia guardar uma parte do dinheiro. E eu almoçava todos os dias no Maracanã, no bandejão do Maracanã. Aí você pode pensar, já almocei no bandejão na faculdade, só que meu camarada, bandejão do Maracanã não é a mesma coisa. Ali tem a favela da Mangueira, tem uma porrada de favela ali em volta, no Maracanã, sem contar que o próprio Maracanã já é um lugar meio trevas. Então eu ia almoçar às vezes 10h30 da manhã, eu tinha que almoçar. Tudo bem que eu saía às 5 horas da manhã de casa, que tinha que estar no Cefet às 7. E aí eu fiquei 5 anos da minha vida almoçando no Maracanã. A comida era uma coisa bem simples, mas ok, preparada, controlada e tudo mais. E aí eu almoçava do lado de mendigo, mijado. Eu almoçava do lado de bandido, eu almoçava do lado de drogado, eu almoçava do lado de prostituta, eu almoçava do lado de todo tipo de escória de gente. O bandejão era num dos galpões lá do Maracanã. Aí você servia aquela comida, basicamente era arroz, um pedaço mínimo de carne, uma salsicha que seja, uma salada de legume cru e vambora, acabou. Às vezes tinha sobremesa, às vezes não tinha, para beber era água e vambora, ficou assim. E às vezes, depois que eu comecei a estagiar, eu almoçava num pé sujo, chamado unha, que o cara vinha com a unha dentro do seu prato de feijão assim, botava assim, vai querer beber o quê? Mas é isso aí. E aí eu me lembro que eu sempre tive muito forte dentro de mim esse lance de masculinidade, de você cascorar, entendeu? De você ser um cara cada vez mais foda, cada vez mais forte. Eu estudei no colégio militar na Tijuca. No colégio militar, eu fazia parte da equipe de atletismo. Eu corria, eu sempre gostei de correr, eu sempre corri muito. E meu pai sempre teve muito firme essa coisa do esporte, da disciplina. Então, muitas das coisas que eu trago aqui para os senhores, para mim é natural. Para mim é natural. E eu sei que tem muito cara. Eu tive um colega que ele faleceu num acidente de moto. Nós estávamos andando junto de moto, ele caiu de moto na minha frente e faleceu. Foi uma fase também muito ruim. E esse meu colega, ele lutava muito com a questão da masculinidade. Era um cara, homem, obviamente, era muito bom com as mulheres, vamos dizer assim, mas ele fala assim, cara, eu me acho um cara muito mole, um cara muito pau mole, eu não consigo nem fazer barra. E assim, tem a composição física de cada um. Ele não era um cara frouxo, tá? Mas ele fala assim, cara, eu não tenho músculo, não desenvolvo músculo, eu me acho um cara mole, um cara molengo, eu não consigo fazer atividade física, porra, eu não consigo fazer uma barra. E na época, embora eu sempre tivesse isso muito, sempre malhei, sempre fiz atividade física, sempre estudei, ele fala assim, pô, cara, eu não consigo estudar por horas e tudo mais. E aí ele ficava tentando, e às vezes tem cara que não sabe o que fazer. Então, meu camarada, se você é um camarada que se acha um pau mole, mas tem vontade sim de se desenvolver, melhorar como homem, me segue aqui que eu trago dicas praticamente diárias de como você ser um cara mais casca grossa, um cara mais pau duro, vamos dizer assim. Falou? O recado por hoje é isso. Forte abraço e vambora pra cima nessa porra, caralho.